Eu sou o Daniel Queiroz. Sou o Raildo Vasconcelos. E eu, Júnior Beatle. Estamos aqui para o 83º, né? 83º episódio do Sons e Histórias. Cara, a gente tem que pensar quando chegar no 100º, né? A gente fazer um... Aí faz um bolo aí, na versão. Programa 100. Cara, antes de começar o Programa com o tema de hoje, eu queria registrar hoje que hoje foi comunicado o fim do PoeiraCast, né, cara? que foi uma inspiração pra gente. Pra Também, gente. E outra coisa, um palco de muita informação, né, bicho? Eu acompanho Os desde caras o fizeram início, um acervo massa, né? Deixaram, acabou, mas deixou um material bom aí. Uma pena que os programas não vão ficar... Não vamos ficar no Spotify, tá? Não, no Spotify, mas os antigos vão desaparecer, né? Cara, eu acompanho desde o primeiro Kiss, né? Eu A acompanhei galera já ir todos baixando, dá uns downloads aí pra baixar as coisas que tem, né? Porque daqui a pouco vai... O Aldo no canal Aldo Portas de França também fez um vídeo sobre o fim do PoeiraCast. É uma perda, cara. E outra coisa, é um podcast histórico, né? Quantas Isso. informações a gente A gente aprendeu, né? aprendeu ali. Um abraço aí para toda a turma do PoeiraCast. Lamentamos, mas entendemos. Acabou a revista. Mas acho que vai vir outras empreitadas aí dos caras também, né, bicho? Deve ser. Ninguém para de 100%, né? Os caras que venham com boa sorte os novos empreendimentos aí. Em homenagem ao PoeiraCast, vamos começar como eles começavam, né? O que andas ouvindo? E aí, Raio? Rita Lee, o fruto proibido. Esse não vale. Tem o que todo tá ouvindo, né? O que eu tô ouvindo Tá assistindo, o que né? eu tô assistindo, o que eu tô ouvindo, o que eu tô lendo. Bom, o que eu tô escutando é Raul Seixas, por causa do que eu estou assistindo. A série? A série eu já assisti. E discordo da galera que meteu o pau. Eu achei a série interessante, legal, boa. E o que eu ando lendo é as pesquisas pra gente fazer o programa. Mas o Raul Seixas dá algum disco específico? Não. Uma playlist, Não, tá solta. E Uma aí, música Júnior? agora uma música que eu tô tocando é Amanhece o Dia, que é uma música que eu acho do caralho. E aí, Júnior, e você, o que anda ouvindo? Tô escutando Zapp and Rogers. Aquela banda de funk, eletrofunk que tinha na virada dos anos 70 para anos 80, que saiu uma coletânea massa deles, eu peguei, botei pra escutar e ficou. Tá no loop. Tá no loop, é. Pronto, eu fiz a pergunta e também eu E você, tá ouvindo o quê? Cara, hoje eu tava ouvindo Tarcos do Help, né? Esse que é um clássico, né? Clássico. Sempre você tem que recorrer aos clássicos, né, cara? Descasso. Foi o meu primeiro disco que eu escutei de Emerson Lake Palmer. E foi? E não compreendi naquele primeiro momento, eu disse, porra, dá não, mas depois quando você se acostuma, descasso. Cara, outra coisa que eu queria dar uma indicação, não tem nada a ver com o tema, por isso que eu tô fazendo de início, que é o livro do meu amigo Júnior Core, Raízes do Punk em Maceió, foi o TCC dele. Cara, um livro muito interessante, várias histórias, eu não vou entrar aqui mais porque o Júnior futuramente vai estar aqui com a gente e vai falar sobre o livro. Um livro muito interessante e particularmente assim, vários personagens aqui eu conheci e tal. Mas vamos agora, porque eu sei que o fruto é proibido, mas eu caio em tentação, né? Isso. A gente hoje vai falar do disco da Rita Lee, que fez 50 anos. Está fazendo, né? 50 Bota a anos. capinha dele aqui. Primeiro mostrar aqui, né? Então pronto. O John já... João, bota a capa desse disco aí na tela. Fruto Proibido, Rita Lee. Né? Rita Lee, né? Cara, a Rita Lee teve agora o filme. Dos documentários. Aí o Fruto Proibido, né, cara? Esse descasso, um clássico. Isso. Né, da música popular brasileira, cara. Isso. Eu acho que não é só do rock brasileiro, não. As questões É verdade. do rock, né? Mas vamos falar da nossa rainha do rock. rock. Nossa rainha do rock. E outra coisa, poucas mulheres temos na história do rock brasileiro.
A gente não pode falar esqueci da Celi Campelo, né? Sim. A primeira rainha do rock. Nós temos um episódio sobre a Celi Campelo, Isso. cheio de curiosidades. A própria Rita, a Vanderleia, Isso. a Pete, né? Isso. Diversas figuras que, dentre outras, Mas, assim, como compositora, Eu acho que a Rita foi a primeira. Foi a primeira, né? Eu acho que a Rita foi uma das primeiras compositoras na música popular brasileira. Não, Eu acho que uma das Sim, primeiras compositoras, né? né? Não, mas sim, ela... Mas na vertente dela aí foi mesmo. Rosinha de Valença e tal, né? Mas, de fato, do rock and roll, Acho que é a Rita. a Porque ali no Rita Lee quando Jones... você pega ali nos anos 60, 70, a Gal era... Ela ainda veredou para um lado roqueiro também, né? A Gal Costa, né? Teve um período lá início, que né? ele, No início, teve aquela pegada, né? Mas Não, depois então eu ela acho foi que- mudando, porque até o repertório dela é muito... Não, mas assim, até que até Diversificado, ali, né? o meio dos anos 70, ali, quando ela tocava com o Robertinho do Recife, ainda tinha uma pegada roqueira. Pois é, a Rita Lee Jones, a Paulista, a gente não vai nem entrar tanto na história da Rita Lee, porque isso já tem muito... A gente, na realidade, nós aqui no Sons e Histórias, nós temos uma certa resistência a falar de discos consagrados, porque são discos que já são muito falados e tal, Muito mas... discutido, né? Mas esse É disco obrigatório, é né? obrigatório e a gente vai dar a visão da gente, né? Porque se fosse assim, a gente só tinha uma biografia, né, pô? Mas antes de chegar no Fruto Proibido, a Rita Lee participou dos Mutantes, né? Teve pelos próprios Mutantes, ela já lança, com os Mutantes ainda, o Ela primeiro já disco, lança né? o primeiro disco Mostra aí, solo. Júnior, o... Build Up. Outro descasso, né, da Rita. Outro descasso da Rita que... Que é com os Mutantes, né? Na verdade... Só quem não participa aí desse disco aí é o Sérgio Dias, né? Uhum. Mas o Liminha, Aldinho e o Arnaldo O pessoal gosta participa. de ver, né, as capas. O Arnaldo participa produzindo e tocando também. E quem fica no lugar do Sérgio Dias nesse disco aí é o Lenny Gordy, né? Exatamente. Tem a participação do Rogério Duprá, na orquestração, tal, nos arranjos. Porque esse disco nasce de uma vontade já da gravadora de lançar... De lançar a Lee Rita como a artista estrela, né? Um artista exclusivo, né? O Mutante, segundo a própria Rita fala, que o André Midani já tinha o desejo de transformar os Mutantes numa banda de acompanhamento da Rita ali, né? E o grande hit desse disco foi José, que é uma Isso. versão da música Joseph. do francesa, que Que a quem versão foi é da Nara Leão. da Nara né? Leão que entrega pra Rita. Agora, o Júnior foi falar nisso, o Júnior tem uma história sobre esse disco, né? Não, bicho, é aquelas besteirinhas que a gente passa nas garimpadas, né? Que uma vez que eu tava procurando disco lá no centro, né? Na famosa feira. Isso foi naquela época que o pessoal ainda tava na transição, né? Trocando os vinil disco pelo CD. e tudo. Aí o cara chegou e disse, bicho, vem cá, me chamou assim, eu tava passando, ele me chamou, eu digo, bicho, tu conhece isso aqui? Eu digo, rapaz, eu conheço a cantora, agora o disco não, né? Porque eu nunca tinha escutado mesmo. Aí, não, bicho, que eu já ofereci isso aqui pra tanta gente, ninguém quer levar pra você? Eu digo, quero. Aí eu trouxe pra casa, tá aqui até hoje. De graça, né? Foi, bicho, que ainda a galera não queria. E essa sabe, edição, né? Júnior? É a primeira edição. E a curiosidade também é porque essa capa dupla, essa edição de capa dupla, ela saiu em pouquíssimas, foi uma tiragem de pouquíssimas cópias, sabe? A capa mesmo dele é uma capa simples. Né? E há quem diga que essa capa dupla foi lançada como o material de divulgação, não era o que ia pra loja, tá entendendo? Isso aí eu já não sei, eu já ouvi falar, mas... E nesse disco aí tem uma música que participa, selo da que tem Polydor, no... sim, o selo clássico da Polydor, né? Que é o lado Polydor, B, né? é. Que era o lado B, né? Era o lado B da Philips aí, ó. O Tim Maia também saiu por aqui, né? Odair José saiu Os por Mutantes aqui. saíam por aí, né? Os Mutantes, E nesse disco aí tem uma música que vai ser a música do filme Woodstock. Que é desse disco aí. Que é Eu Vou Me Salvar. Ah, sim, sim. Que é desse disco aí. É. Que é, porra, música E desse disco é do outra, caralho. a Rita Lee nessa época já aparecia em trilha de novela, né? Porque antes da Som Livre, a Polydor lançava a Fonogram, né? Começou pela Philips e depois passou pela Polydor a lançar as trilhas das novelas, né? Aí a Rita Lee saiu no disco da novela A Próxima Atração, que é da Globo, de 1970. Mas com a música desse disco Com a aí. música desse disco aqui, que é como é? Sucesso Aqui Vou Eu. Sucesso que veio, sim.
Tanto é que essa música Sucesso Aqui Vou Eu, ela fala muito do que a gravadora pensava pra Rita Lee. Agora... É a música da personagem, que ela estava Personagem, fazendo o isso. papel naqueles desfiles da Rodia. Da Rodia. Né? Rodia. E a música José, ela, digamos assim, feriu suscetibilidades, né? Porque a igreja não gostou muito, porque Exato. quando ele fala aquele pobre filho teu, né? Esse rapaz chama Jesus de Mas Jesus de era pobre, Jesus mas, nasceu na a manjedoura, galera não gosta nasceu rodeado de animais. né? mas na época não acharam de bom alvitre. E é uma coisa que ela fala, né? Andou com como é? Com as ideias, como é que ela fala? Andou com estranhas ideias, é. que fizeram chorar Maria, né? É. Porém, esse disco, ele, digamos assim, em termos de sucesso comercial, ele não aconteceu e nem foi o que se esperava, né? Que esperava. É verdade. Depois ela lança o segundo disco, né? Aí já tem mais uma polêmicazinha, né? O Raio. Porque esse disco aqui é o Atrás do Porto. Tem Não, ou hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. vida. Que é um disco dos Mutantes, a própria Tanto Rita é que eles fala. estão aqui atrás da contracapa. A própria Rita fala que é um disco dos Mutantes, que ela considera um disco dos Mutantes. Mas o que se tem os Mutantes aí no show, Galera tirando o som. o que se tem de polêmica desse disco aí, desse disco não, desse período aí, que é que parece que a galera não faz uma análise da situação, que em 72 também saiu O disco o Mutantes o com Mutante no no- País dos Bauretes. Isso. No disco dos Que saiu Bauretes. paralelo a esse aí, né? Os Bauretes saem antes. Que a questão é a seguinte: naquele disco dos Bauretes, a Rita só canta duas músicas. Né? A Rita canta em duas músicas, que é Vida de Cachorro e. Qual é a outra música? A Balada do Louco, ela ia cantar. Ela mas ia não- cantar a Balada do Louco, mas não cantou. Augusta, né? E Rio Augusto. Ela canta essas duas músicas. Só que a galera insinua que ali já é uma queimação da Rita. Uma queimação da Rita dentro da banda. A banda queimando a Rita. Né? Mas aí a pergunta que eu faço. Eu não acredito nessa tese pela questão do seguinte. Se em 72 a Rita está sendo meio que deixada de escanteio, por que os Mutantes iriam lançar um disco com todo O material, né? o material com a Rita da banda cantando, com ela né? cantando. Então, não dá para acreditar que seja uma limada na Rita dentro desse período, né? Não acredito que... Então você tá dizendo que o caso da expulsão dela não foi... Não, eu não... Essa parte da história aí não faz parte eu não do acredito. contexto Eu não da expulsão acredito, dela. eu não acredito nessa ideia de que a Rita foi expulsa dos Mutantes. Mas não, vamos lá. Que os Mutantes expulsaram a Rita. Porque a ideia que a Rita sempre deixou foi que os Mutantes expulsaram a Rita. Eu não acredito que os Mutantes expulsaram a Rita. Eu acredito. E ela fala assim: os Mutantes me expulsaram, e ela tem uma entrevista na Bis, na época na Showbiz. Eu já trouxe essa Showbiz aqui umas 500 vezes. Ela diz assim: quem acredita que eu saí da banda por causa do fim do relacionamento meio do Arnaldo, perdeu o bonde do trem. O bonde da história. O bonde da história, né? Perdeu o bonde da história. Mas a questão é o seguinte: ela dizer que esse fator do fim do relacionamento dela, do Arnaldo, não ter ela influenciado na saída ou expulsão da Rita, é querer também camuflar a história. Porque existe todo um contexto. A Rita fala que os Mutantes estavam virando progressivo. Né? Os Mutantes, isso todo mundo viu. Todo mundo virou progressivo. As bandas viraram progressivas. Aí a Rita disse: não, mas eu queria fazer um som brasileiro. Mas quando a Rita sai dos Mutantes, a Rita faz um som inglês. Ela vai chupar do glam rock. Rock Stones, né? Rock e Stones, um som inglês. Ela não vai fazer um som brasileiro. E aí se tem a ideia de que a Rita não se enquadrou dentro do som dos Mutantes, que não era instrumentista. Mas a Rita vai lá e compra o Mini Bug para tentar participar. E isso foi uma chacota que a galera
ficava E tirando ficava da tendo com Rita, aí a ela, Rita ficava disse, inimigo, né? existia Ela uma comprou- questão machista da banda. Sim, mas a própria Rita fala que o rock and roll sempre foi machista e ela teve que botar os peitos de fora para mostrar que mulher também fazia rock and roll. Então a Rita já sabia que o rock and roll é um lugar Sim. machista. E o rock and roll até hoje é machista. Sempre foi machista. Né? Então assim, será que foi machismo? Pode ter sido. Mas o machismo de quem? Eu acho que o machismo não foi dos Mutantes. Eu acho que o machismo foi do Arnaldo. Porque o que acaba com o relacionamento da Rita com o Arnaldo é as traições do Arnaldo, é a fuleiragem do Arnaldo, é todo um contexto, o machismo do Arnaldo. E a Rita acusa os Mutantes de ter colocado lá pra fora. E que todo mundo, por que todo mundo vai ficar com o Arnaldo? Aí vem a grande questão, por que todo mundo vai ficar com o Arnaldo quando, se a Rita foi expulsa, a Rita saiu? Por que todo mundo vai ficar com o Arnaldo? Quem ia confiar que a Rita iria ter eles como uma banda? Por quê? Porque a Rita já tinha 2 discos solos, pô. Mas com Mutantes acompanhando. Sim, mas ela pois é. A banda de apoio foi da Rita. Né? A Rita já tem 2 discos solos. A gravadora já está trabalhando a Rita para ser uma artista solo. Não é à toa que quando a Rita sai dos Mutantes, ou é expulsa dos Mutantes, o André Midani vai achar o máximo. Porque agora eu vou ter a minha artista solo como eu queria, não os Mutantes. E quando a Rita sai, que os Mutantes lançam o A e o Z é engavetado. Porque não era uma coisa que interessava a gravadora, os Mutantes. O que interessava era a Rita. Então você tem essa problemática. Então, e você na verdade, dizer a gravadora engavetou 2 projetos, né? Engavetou praticamente os 2 projetos que iam vir com essa separação, que foi o primeiro disco da Rita. Da Rita? Não, né? O primeiro disco. Sim. Que depois vai sair como Cilibrinas do Éden, mas que já era então, Petit Frutti. E o A e o Z. E o A e o Z. Pronto. Né? Que até você botou no grupo a capa do disco, que seria a capa original. Sim, a capa original. Assim, então assim, foi uma série de coisas que influenciou a saída e a expulsão da Rita. Eu acho que todas as explicações fazem sentido. O problema é que a gente só está vendo dentro de uma perspectiva da Rita. A Rita foi expulsa. Mas quando você vai colocando todos os elementos e vai montando esse quebra-cabeça... A versão que ficou da Rita, porque também foi ela que muitas vezes se manifestou. Os outros não se manifestaram tanto. Mas aí até na década de 70 ela diz, olha, eu tô saí dos Mutantes por uma questão estética. Ela não fala do meu rompimento com o Arnaldo. É como se ela tivesse apagado o relacionamento dela e do Arnaldo. E como se fosse um trauma. E pode ter sido um trauma das questões das traições, da questão de uma série de coisas. E aí o ponto final que vai dar do relacionamento deles dois é quando a Rita se envolve com o empresário dos Mutantes. E aí tem toda uma quebra de confiança. Acho que a quebra de confiança eu acho que já tinha ocorrido. Mas a quebra mesmo de coisa, agora já não dá mais. E depois a Rita diz assim, eu me afastei dos Mutantes, fiquei de mal com a coisa e tal. Mas aí a Rita era chamada, depois que saiu dos Mutantes, a Rita era chamada para fazer iluminação do show dos Mutantes. A Rita participa do disco do Arnaldo. Então, é uma série de coisas. E assim, no final da vida... Mutantes, e quem abre são as Celebrinas. As Celebrinas, que é o Fundo 73. Inclusive, os caras ficam na primeira fila para avacalhar com a Rita. Tem essas coisas. E ela fala que o Arnaldo ficava na frente do show fazendo uma série de coisas. E assim... a questão que não dá pra gente levar em consideração é a Rita chegar dentro do fim da vida, ela só malhar e não contar a coisa como a coisa vai se dando ao longo do processo. Desse série de fatores. Eu acho que também porque ela já passou tanto tempo tendo que responder a mesma pergunta que quando chegou depois ela encheu o saco é até chato. Resolveu resumir. Mas aí você faz um desserviço à história e você faz um desserviço a quem está pesquisando, porque, porra... Mas não deixa de ser a versão dela. É aquela coisa como a gente falou no programa do João Ricardo. O João Ricardo nunca falou, nem permite que alguém
fale, não dá entrevista, nada. Então só fica uma versão da história. Sim, mas você precisa dar a outra versão também. Mas às vezes o outro Né? lado se recusa, como é o caso do João Ricardo, né? O João Ricardo Sim, o problema do João Ricardo é se recusar a não falar sobre a sua visão da coisa. Esse disco, voltando, né? Hoje é o primeiro dia do resto de sua vida. Ele traz de novo aqui meu bom José, né? Que é uma resposta. Que é uma resposta ao José. José Que do- foi o grande sucesso desse disco. É. Esse disco também, ele não acontece do ponto de vista... Fracassou. Mercadológico, né? E Nem aí radiofônico. acontece nem o nada. rompimento Isso. que você falou. Que, inclusive, Raio, você citou um... Tá aqui nesse livro aqui, Balada do Louco, né, do Mário Pacheco. Esse livro aqui é rodeado de polêmicas porque utiliza fotos e as fotos não foram autorizadas, né? Tá aqui numa entrevista aqui na Jornal da Música, de Música e Som, número 84, de 1977, é isso? É, 1977. Eu saí da Fonogram porque não queria, Rita falando, eu saí da Fonogram porque não queria que me manipulassem. Dirigisse tudo para mim. O André Midani sempre achou que eu era quem valia a pena dos Mutantes e que eles deviam ser uma banda me acompanhando. Quando nos separamos, ele ficou feliz da vida. Então, a Rita está falando isso em 77. Né? Já tinha passado quantos anos do fim do Mutantes? 5 anos. Aí, numa entrevista aqui, Jornal do Brasil, eu acredito que quem fala isso é o Sérgio Dias. Não, o Arnaldo. O Arnaldo diz, ela me traiu com o meu melhor amigo, o Michael Killingberger. Soletra Arnaldo, depois disso, tudo mudou. Então, assim, eu acho que a coisa... Lógico que o Arnaldo não era o santo, né? A gente já ouviu, já tem várias histórias nem de a Arnaldo. Rita, né? Nem a Rita também. A questão é que eu acho que foi esse fim do relacionamento e que as coisas... O resto foi consequência Foi disso. consequência. Agora, você dizer que esse fim de relacionamento não teve nada a ver, aí é que eu acho meio complicado. Veja bem, aí entra o outro fim de coisa, o contrato a saída dela da Fonogram para Som Livre, né? Sim. Aqui saiu uma matéria que eu trouxe aqui do jornal. Sim, mas antes de dela sair da Poligrama, ela lança o primeiro disco com Tutti Frutti, né? Isso. Sim. Ela lança o Atrás do Porto, É. de 74. Não, o Atrás do Porto a gente ainda não chegou nele, né? Porque a gente deu uma atropelada na cronologia, né? Vamos voltar, né? Porque quando ela sai dos Mutantes, ela monta com a Lucinha... Ela monta a Cilibrinas Cilibrinas do Éden. né? E Ainda na Fonograma. ainda na Fonograma Fonogram. que você falou. Foi no 73. E Com quando 73. ela monta as Cilibrinas do Éden, aí ela chama o Tutti Frutti para acompanhar. Ela chama a banda chamada Lisergia. Lisergia. Isso. Isso foi lançado depois, né? Não foi na época. Sim, né? mas porque... Mas esse era o disco que seria lançado. Que seria lançado, as músicas pelo menos. Né? E que a capa do disco ela vem errada, porque não seria Cilibrinas do Éden, já seria Tutti Frutti. Né? Quem produz esse disco aí é o Liminha. O Liminha já e a banda estava... chamava Lisergia porque era uma relação do do Luiz Carlini. Luiz Sérgio Carlini. Né? E aí esse disco aí, esse disco é produzido pelo Liminha, que era um outro Mutantes. Mas quem seria o produtor desse disco aí seria o Zé Rodrigues. Mas aí não deu cola, não deu liga com a galera e aí chamaram o Liminha. Agora, apesar desse disco ter sido engavetado, igual o A e o Z, Isso. a Philips ainda usou duas músicas, eu acho, daqui, pra colocar naquelas coletâneas de série que eles lançavam, tipo a arte o talento de não sei quem, tá, os grandes sucessos. E no da Rita Lee tem duas faixas desse disco, que é Paixão da Minha Existência Atribulada e Nessas Alturas dos Acontecimentos. Eu acho que ainda tem outra. E desse disco saiu músicas para o primeiro disco. Atrás do Porto, né? E vale lembrar o seguinte, nesse disco aqui ainda contém resquícios da dupla Rita e Arnaldo. Nesse disco aí. Segundo as informações do livro 1973, que é falando Aquele que sobre... você já trouxe também outras vezes aqui, isso. né?
tem essas informações. Agora, esse disco Celebrinas do Éden, ele, como eu falei, eles começaram a se apresentar, tem a história lá que eles, no Fórum 73 No Fórum e tal, 73. né? E daqui eles chamam uns amigos que se formaram, porque o Tutti Frutti se forma Na Pompeia. na Pompeia, o Carlini era amigo Do Sérgio Dias. do Sérgio Dias. Um outro guitarrista traz uns instrumentos, aí o Lee Marcucci, que também era da Pompeia, vai conhecer, termina conhecendo assim o Carlini, e eles começam a fazer. E o baterista, quem é o baterista aqui? Não dá aqui como é que isso aqui não é um lançamento oficial, né? Aí eles não colocaram tem. somente um trecho do livro aqui, da comédia. Porque Da comédia. o baterista dos Mutantes, mas não fala, não tem ficha técnica. eles mudaram não de tem- baterista ao longo nesse início, né? Uhum. Quem é o baterista no disco oficial, o Atrás do Porto tem uma cidade, quem é o baterista é o Mamão. É o Mamão, é um dos bateristas, É isso, né? isso. Porque o Mazola não gostou do baterista original. O próprio Carlini disse que ele não conseguiu, na hora do clique lá, ele não tinha nem clique, né? Mas na hora da Pois é, na hora gravação. de chegar foi. Foi. Aí sim é que ele começa a sair da fonograma, né? Aí esse Ainda disco não. esse disco é Porque engavetado. E vem esse, E depois vem esse disco aí da Rita, que é o Atrás do Porto, Atrás do Porto é uma cidade. Que foi a tentativa de lançar Isso. os registros que tinha na Celebrina, né? Só Isso. que já vieram com outras músicas, né? Isso. Com Só Tábua aproveite a Brava. Mamãe Natureza. Mamãe né? Natureza. que é o grande ela hit já- do disco, que inclusive o solo de guitarra é da Lucinha, né? Isso. E Vale tem- lembrar. Menino Bonito também foi fez sucesso. Né? Menino Bonito. Menino Bonito, que a Rita não gostou do arranjo, feito pelo Mazola. E que vale lembrar Mas a também, galera né? aqui, a galera dos anos 70, como é que... E que vale lembrar também. O título é uma frase que o Raul dizia, né? Que a Rita guardou a frase, que era essa frase aí, sempre atrás do porto tem uma cidade. E aí a Rita usa essa frase no disco, né? E Menino Bonito, que foi feito E Menino Bonito, que foi feito para o João Ricardo, que o João estava chegando na Philips. Isso. Que vai ser, a chegada do João vai ser o fator que vai levar a Rita a sair da Philips. Mas vamos aí, a Rita dessa entrevista, diz aqui, ó. No mês passado, estava iniciando os ensaios e músicas que vão cantar no próximo show, do novo disco, e enfrentou duas crises que devem ter repercussão fundamental no seu trabalho. A primeira gerou uma rescisão de contrato com a gravadora Fonogram e o compromisso assumido imediatamente com a Som Livre. Rita desmente que teria sido dispensada por não dar lucros à Fonogram. E sua empresária Mônica Lisboa explica que houve uma diferença entre sua política de trabalho, né, e a da gravadora. Né? Ou seja, eles dizem o seguinte, que na versão oficial, que divergências de filosofia... Mas fizeram, aí né? eu acredito que não. Eu acredito que tem uma história que o André Midani, quando o João Ricardo chegou, que Secos e Molhados tinha acabado e estava no estouro, o João Ricardo sai como o cara cerebral do Secos e Molhados, a Philips contrata o João Ricardo e todo aquele cast econômico que iria ser distribuído para os outros vai ser todo investido no João Ricardo. No Disco Rosa, né? No Disco Rosa. E a gente estava falando sobre ele. E assim, investindo no Disco Rosa. O disco do Arnaldo, a galera também, o Loki, a galera também boicotou. Quem vai dar suporte para o disco sair é o Menescal. É o Menescal que faz a direção artística é do Menescal, foi que o Menescal apostou. Mas que o André Midani também não tinha o menor interesse. Né? E depois, segundo também falam, que a Rita tinha acabado o romance com o André Midani. Então, a forma do André Midani dar uma queimada na Rita foi limando a Rita da Philips. E continuando aqui, né, ele diz assim, a Mônica e Rita já funcionando uma boa infraestrutura de produção e divulgação. A Fonogram, por sua vez, prefere que seus artistas deixem também essa parte do trabalho a cargo da gravadora. E a Mônica, que é a produtora, disse, já que somos uma companhia produtora, precisamos de uma gravadora basicamente de industrialização e distribuição. Casamento perfeito com a Som Livre. Né? Então eles alegam essa... Aí vem também as mudanças, né? A Rita enfrentou o segundo problema, o baterista Emilson, né? E a guitarrista Lúcia
e a A Lucinha Lúcia Tambor, da decidiram Cilibrinda, né? abandonar o grupo, né? Não é que decidiram abandonar. Repare como as coisas, como o tempo, ele mexe com as coisas, né? A Lúcia Tobbo fala, nesse último documentário que tá no HBO. HBO, se quiser, eu tô fazendo propaganda de graça. Ó. Se quiser patrocinar o programa, no documentário que tá no HBO, no Max, Mania de Você, tem uma entrevista com a Lúcia Tobbo. Ela diz que a Som Livre queria apenas uma mulher de frente, não duas mulheres. Então a Rita chama ela para conversar e explica a situação, e a Lúcia fala que a conversa não foi fácil, tal, que foi difícil para as duas, tal, mas que Ela teve que tocou, sair. teve que sair. Então, a exigência, porque mais uma vez volta aquela coisa, né? A Rita ser a estrela. É o centro das atenções. Né? E entrou também o baterista, o Franklin, né? Que é o baterista, Frank né? Paulilo, né? Que ele tocava no Made Brasil, né? Inclusive ele toca no disco da Banana, né? Não é o Frank Paulilo ou é o Júnior? É o Júnior. Júnior que ele toca tocava. antes do disco, Ele tocava no Made Brasil antes do disco. Porque o Júnior é que toca no primeiro Toca, do Banana. O Júnior que depois foi do Patrulha, Foi banda Patrulha. que acompanhava o O Arnaldo. Arnaldo, Né? isso. O Franklin, ele toca na banda Made Brasil, antes do lançamento, né? E ele vai porque eles achavam que ele é adepto de um rock pesado que deve engrossar o ritmo do conjunto, né? E ela diz que não vai substituir a Lucinha, vai procurar um tecladista, é o que ela diz aqui na entrevista. Quer dizer, O tecladista é esse que só vai entrar depois. E quando que é essa entrevista? essa entrevista é de 75. Ah, pronto aí. Quando ela. Antes de sair o Fruto Proibido. Né? E quem dá a maior força pra Rita aí, pra Som Livre, é o menino, o Mazola. Mazola não, como é o nome que eu falei dele, o nome dele agora, que foi o produtor musical do disco do Arnaldo? Menescal. O Menescal. É o Menescal que a Rita tinha uma fita e o Menescal entrega a fita pro João Araújo. Pro João Araújo. E ela termina dizendo assim, que não é fácil substituir a Lucinha, né? Era um componente muito forte, com personalidade própria, não é pessoa que se substitua conseguindo o mesmo efeito. Por isso que ela justifica, assim, por ser uma figura dessa personalidade, era melhor botar um tecladista. E mais uma vez dizendo, a Lucinha que faz o belíssimo solo Isso. de Mamãe Natureza. Mamãe Natureza. E é uma guitarrista, uma excelente guitarrista, que, Uma das maiores do Brasil. que é ignorada Pois é, né? pela bicho? história. A realidade é essa. A né? realidade é essa mesmo. E outra coisa, é um ícone do rock nacional, Isso, ela pois também ignorado na história, né? Isso. Bom, aí chegamos Depois dessa maratona. toda do Não, mas Proibido. em todo disco tem que ter uma história aí, Claro. né? Ele só vai chegar e falar do disco. Cara, e ao contrário do que eu faço tradicionalmente, que é ler as críticas, ler as matérias no final, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou ler a matéria que saiu do Nelson Mota, no jornal O Globo, antes da gente falar do disco, porque a matéria fala sobre o lançamento do disco e vai dar um certo material aqui pra gente debater, né? Porque veja bem, o Nelson Mota, primeiro que os Mutantes, após a saída da Rita, eles enveredam pelo progressivo, né? Inclusive indo pra Som Livre também, né? Pra lançar o Tudo Foi Feito pelo Feito pelo Sol, né? né? Que Um ano antes do primeiro Mas desse aí da é Rita. só o Sérgio, né? Sim, Os mas, Mutantes carregam mas ele o- levou o nome, né? É. Levou o nome. Tudo foi feito pelo Sol, que alguns chamam de Tudo Foi Feito pelo Yes, né? E é bom deixar o seguinte, que o progressivo vivia o seu grande momento nessa época. Tava né? no auge. A gente teve o show do Rico Wakeman em 75, aqui no Brasil. Existia a história que o Pink Floyd vinha para o Brasil. que o 76 você teve o Gênesis, 76, 77, 77. 77, o Gênesis, que o Yes viria para o Brasil, que o Pink Floyd viria para o Brasil. Tudo isso foi noticiado na época e não aconteceu. Em né? 77 você tinha o Patrick Moraes. Patrick Moraes vindo para o Brasil. Vindo pro O Brasil. próprio Steve Acker do Gênesis Foi. veio antes, né? Isso. O Steven Hector, o guitarrista. Então, assim, o mundo pensava e respirava Progressivo. progressivo. Você teve o Casa das Máquinas, que faz o segundo Do Lá de Lá de Maravilhas. Maravilha, completamente Diferente diferente do do primeiro e primeiro. do terceiro. E aí, aquela coisa, como eu falei logo no começo, essa coisa de dizer assim, os meninos queriam fazer o som progressivo. Todo mundo estava progressivo. Pois é, claro. Todo mundo estava progressivo e todo mundo estava glam.
Porque E- aí e- você e- tem o Eddie Starr, Sim. você veio o Alice Cooper, O próprio Secos e Molhados, né? Secos e Molhados, os Secos e Molhados, você teve os derivados dos Secos e Molhados, você teve o Alice Cooper vindo pro Brasil em 74. Quatro, Então, a briga não é porque a Rita, aí vamos lá, cogitações. Não seria a Rita querer fazer, Conjecturas, né? não seria a Rita querer fazer música brasileira, rock brasileiro, porque todo mundo estava sendo influenciado pelas ideias vindas da Inglaterra, o progressivo, o glam rock, né? E a Rita, você pega os primeiros shows do Atrás do Porto Tem a Cidade, a Rita tá como se fosse o David Bowie. Mas ainda tinha também aquele pedaço da... O próprio encarte aqui. Mas na mesma época também tava vindo outro movimento que não era tão progressivo, né? Que era aquela galera daquelas bandas de mais hard, né? Tipo o Three Dog Night, E aí quem vai fazer isso é o Patrulha do... Quem vai fazer isso... Road, né? Quem vai fazer isso é o Patrulha do Espaço. O Made in Brasil. E também nessa época também tava rolando tipo um resgate, né? Que tava todas as bandas, todos os artistas estavam resgatando alguma coisa dos anos 60, dos anos 50, né? Pra colocar no disco, né? O próprio Bill Haley voltou pro Brasil. Pois é, então, aí tava tendo toda essa... Era tipo uma gangorra, né, meio assim. Então, assim, né? tava todo mundo influenciando. Por isso que eu não concordo com essa... Mas o progressivo tava realmente no auge, né? Tanto é que a questão do pegada progressivo, ela é o objeto da matéria do Nelson Mota, né? E é isso, nós temos bananas e até bananas progressivas. Sim, Banana Progressiva, que é era um festival né? Banana Progressiva. Que teve com Veludo, Com o Vimana, né? o Erasmo Erasmo Carlo. Aí o Nelson Mota diz assim, com 10 anos de carreira, como se diz no mercado artístico, ou 10 anos na estrada, como ela e a rapaziada dizem, Rita está lançando seu novo trabalho em disco. Por trás da carinha sardenta de adolescente, estão quase 28 anos de uma vida tão intensa e sofrida quanto muita gente do seu tempo. Embora se defenda sob uma aparência frágil, superficial e infantil, Rita é hoje, como artista, uma mulher madura, sofrida, que conseguiu preservar uma formidável alegria de cantar e tocar. Olhe atenção para esse parágrafo. Seu último disco, embora extremamente swingado, bem tocado e vigoroso, mostrava letras irritantes, superficiais e infantis, e tinha desde o tratamento gráfico da capa um clima supostamente mágico, mas que na realidade dava uma ambientação de teatro infantil, misturando que não tem nada a ver a capa, né, com som, né? Com som, com uma paulista filha de índio e italiana. Essa é a visão deles para o Atrás do Porto Tem a Cidade, né? Você vê, ele disse que a capa é infantil. Você vê, eu sempre achei essa capa mais para o progressivo, é? Mas né, cara? Parece um disco do Yes isso aí, né? Mas você acha que é uma capa infantil? É porque é primitivo, né, cara? Eu acho que aí tem umas inspirações de Rogedinho. Rogedinho. Totalmente Rogedinho. Né? E outra Mas coisa, ele é bem simplesinho, né? Sim, cara? não é a concepção do Rogedinho. O Rogedinho era um estúdio. Sim. Né? Isso aqui, agora que eu acho que tem uma capa de progressivo num disco que não é de progressivo. Mas você tem os mugzinhos. Tem um mugzinho. Né? Tem uns mugzinhos nesse disco. Bom, aí ele diz, o rock de Rita é alegre e para dançar, né? E para tocar no rádio, altamente profissional, exatamente bem realizada. Agora começa a mostrar de forma mais aberta a personalidade da Rita, uma das primeiras stars do rock nativo, uma personalidade basicamente alegre. Tal. Ele fala sobre a Rita e sua mulher, Mônica Lisboa. Sua mulher? Não, sua empresária, desculpe. Sim. Uma mulher forte, organizada, eficiente, esperta, muito mais competente e honesta. O cara faz uma série de elogios à empresária que parece até que ele está comparando com outros empresários da época, né? Fomos fazer um concerto em Bauru, como sempre, sonhando com a plateia enorme, colorida, alegre, solta. Encontramos muita gente no ginásio, mas a plateia é formada quase só por homens e algumas raras e alteradas moças. Um nível coletivo de repressão sexual absolutamente fantástico. Os homens olhavam para a Rita de forma incrível e mesmo como se relacionavam com poucas e audaciosas misturadas ao público masculino. Aquela história do público de rock. Machista. De macho, de homens. Toda a vida foi. Há raríssimas notícias de eventos de rock bem-sucedidos no Brasil, em diversos níveis. Rita achava que não era legal contar
participar desses eventos. Ela fala assim que participar de festivais não era tão interessante. Lembrando que nesse ano a Rita participou Do Hollywood Rock, promovido pelo Nelson Mota. E, né? e depois daquele, eu não sei, aquele que teve o documentário Som, Sol e Surf, que Aí foi em já é Saquarema, depois, já é depois, né? Mas Rita sabe que é preciso dizer que os que fazem rock no Brasil têm duas opções claras para resolver. O impasse, porque o país é em desenvolvimento, não tem tecnologia, né? Manter um bom equipamento, ela fala, né? Ou assumem definitivamente a pobreza econômica e tecnológica e compensam a inconveniência com a riqueza criativa. Né? Ela diz, ou você, como se diz, né? Aceita Sim, sim. e vai Ou ter você que- trabalha com as o material que você Com tem. suas habilitações. E foi o que ela limitações, fez. né? E foi o que ela fez. Aí ela diz aqui, não existe nada mais triste, veja bem, nada mais triste que eu ouvir um grupo brasileiro tocando como o IES, mas muito pior que o IES, com equipamento muito pior que o IES, com um empresário que sonha trazer o IES ao Brasil, mas não consegue sequer um mínimo de condições para fazer um concerto para 400 pessoas num teatro. Né? A provocação está aí. Pois é, já tá querendo puxar briga, né? Mas lembrando que esse texto é Do Nelson Mota. do Nelson Mota, né? Não, mas quem tá falando isso? Sim. É a Rita, não é? É a Rita. Não, essa parte aí que fala é ele. Que é ele que fala? Como se vê, todos os casos impõe-se rapidamente a história do rock nativo e tal. Aí ele bota, IES nós temos Banana, temos até um pessoal de São Paulo já organizando o que se chama Banana Progressiva. E eles estão produzindo espetáculos de rock organizados, pagando pessoas, profissionalizando, mas ainda são raros os grupos com a linguagem própria, como a da Rita, com seu audacioso Eduardo Araújo em seu novo disco, Pelos Caminhos do Rock. Que é um Outro descasso. disco arretado. Descasso do Esse Eduardo aí Araújo, devia né? falar também, podia Onde falar. faz um rock que inglês nenhum faria melhor, porque inglês algum conhece o que é as coisas brasileiras. E aí nós temos bananas para quem quiser. Bom, Assim, aí o cara fala isso, né? Mas o maior parceiro do Nelson Mota veio de uma banda progressiva, né? que é o Lulu Santos. Que é o né? Lulu Santos E no tocou, Viva, né? inclusive, no Banana Progressiva. E tocou, né? E tocou no Banana. E tem imagem de Lulu Santos tocando guitarra no Banana Progressiva. Mas veja bem, o que eu achei interessante é o seguinte, ele faz uma comparação que o Fruto Proibido é uma evolução... Fruto Proibido, não. O Atrás do Porto. Não, o Fruto Proibido é uma É uma evolução em evolução, relação em ao Atrás do relação Porto. Ah, Porto, sim, né? sim. E de fato é. Oxe, Sim, contou sim. completamente. Né? completamente. E de fato é. O Fruto Proibido... Mas aí vem aquela coisa. O Atrás do Porto tem uma cidade e existiu uma série de problemas. Né? Vai desde o produtor até a direção tal da empresa. E esse vai ser um dos fatores que vai levar a Rita a sair da Fonograma para ir para... São livres. Tudo, Pra São né? Livre. Tá o repertório também, né? Agora, Aquelas um músicas- fato primordial para isso ter acontecido foi o show do Alice Cooper no Brasil. Isso. Né? Hum. Eu assisti alguns, pegando material, algumas pessoas dizendo, não, o primeiro grande show internacional do Brasil, não, mas foi o primeiro artista que veio no auge e tal. Não é verdade. É né? verdade, pois Bill é. Haley veio aqui em Sim, 58. Teve muita gente que viu no assim, auge. pô, O Santana. O Santana veio em 71, pouco depois do O Ray Charles veio também. o- né? Ray Charles veio em 64. O Jackson 5. Jackson 5 veio em É. 74, o Liverpool Express veio para o Brasil, o Hermans Hermans Hermits, veio em verdade. 67, É. né? Então, não é tão... Agora, diga assim, o Alice Cooper, por ser uma figura de maior poder midiático, né? Foi, e teve o maior poder midiático porque tinha aquele lance do teatral, do Alice Do Cooper, teatral, das e a cobertura, obras. o primeiro a ter a cobertura da Sim. TV, ter dado Até entrevista. todo esse movimento, né, exatamente. em cima, né? Mas eu até acredito que o show do Bill Haley, ele, digamos, ele foi mais surpreendente para o Brasil do que o show do Alice Cooper. Não, eu acho que o do Alice Cooper teve o maior impacto pela questão assim. Ninguém tinha visto até o presente momento aquela coisa do Alice Cooper. Porque tem a resenha Sim, aqui sim. na biografia do Erasmo, o Erasmo disse, vamos assistir a tia Alice pra gente ver a cobra dela. Tem todo esse folclore Porém, e o tal. Arnaldo diz, eu não gosto do Alice Cooper, mas o Arnaldo não gosta de Alice Cooper por outra história.
Aí o cara que era o Rhodes lá do Alice Cooper, o dono das cobras lá do Alice Cooper, né? Que era o Andy Mills. Ele se apaixona pela Rita, foi assistir o E show. é por isso que o Arnaldo diz, eu não gosto do Alice Cooper. Tanto é que quem vai assistir o show é o Carline, o Isso. Lee Marcucci e a Rita, né? Isso. E a Rita conta no livro que ficou com pena da cobra e roubou a cobra lá do Alice Cooper. Alice Cooper. Mas a cobra não era do Alice Cooper, a cobra era do Andy Mills. O Andy Mills, quando fica no Brasil, ele fica com as cobras. E fica também com a Rita. E fica com a Rita. E vai morar lá na casa da Rita. Da Rita, né? Isso. Então, quando ele chega, ele traz toda a informação, muito embora ele não era produtor. Não era Pois produtor. ele é praticamente um Rhodes, mas só que como... Mas as ele coisas tinha lá bagagem, fora- Rock. Pois é, exatamente. Como ele Ele já sabia como gravar O rock and roll. próprio Carlini. o Carlini fala isso, né? Cara, Isso. ele começou a contar histórias dos nossos ídolos tal, ele foi pro estúdio, então ele tinha a vivência do rock, Isso. coisa que os produtores não tinham. Não tinha. É verdade. Né? Você tinha pegada, né? Que a gente chama de pegada. Ele foi uma figura, assim, importantíssima para esse disco e também para um disco que um dia vamos falar, que é o disco Casa do Rock. Do Casa das Máquinas. Do Casa das Máquinas, Isso. né? Isso é uma coisa que eu queria falar do Casa das Máquinas. A gente falou e eu esqueci. A gente falou aqui e eu esqueci. Que o Casa das Máquinas começa como glam e depois vai pro progressivo. E depois vai pro rock and roll. E depois né? vai pro hard rock. Hard rock, Cara, e outra coisa, o Tutti Frutti, ele tem aquela, como a gente falou, do glam, tudo, e muito de Stones. Né? Isso, o Ah, Carlini pois é. queria ser o Carlini queria ser o Kate Richards. Inclusive, o Pisca, baterista do Muff, me disse que quando encontrou com o Carlini, disse que aí Carlini foi pro show dos Stones, aquele primeiro show do Voodoo Longe, né? Aí o Carlini disse, cara, assisti de perto, bicho, o cara tirou timbres na guitarra, que eu fiquei, né? Então o cara era muito fã do Keith Richards, né? E sai o disco Fruto Proibido, como mostramos. Um disco sai pela Som Livre com a capa dupla, o que não era comum. É verdade. No Brasil. Tem pessoas que dizem, foi o primeiro lançamento da Som Livre. Claro que não. Isso, né? De jeito nenhum. A gente até citou aqui antes de começar vários. Os Novos Baianos mesmo acabou chorando. 72. 3 anos antes. 3 anos A antes. Som Livre já estava... Nessa época aí foi interessante porque a Som Livre estava querendo dar uma alavancada nessa área aí de colocar artistas mais assim, individuais e de peso, né? No cash. Sair um pouquinho daquela onda Da trilha, de estar de somente trilha. lançando trilha, né? Nesse disco também, cara, a participação do Manito, né, cara? Manito, Isso, o Manito toca saxofone, toca flauta, multi-instrumentista, toca Isso. tudo, bicho. que era dois incríveis, Os né? incríveis, depois foi do Som do Nosso de Cada Cada Dia. dia. Teve um período quando o Arnaldo saiu No dos Mutantes. Mutantes, ele tocou nos O Manito Mutantes. é um dos grandes nomes da história da música. Multi-instrumentista. Multi-instrumentista. Eu acho que o Manito, ele carrega um peso de ter sido dos incríveis, cara. Pessoal, ele não é tão valorizado como deveria por ter sido dos incríveis. ele até, o pessoal até chegou a lançar disco solo dele, né? Mas parece que o pessoal não estava muito afim de investir nessa carreira dele, não, né? Assim, né? De fazer ele virar né? Porque os caras, todo mundo dos incríveis, cada um foi para um lugar, né? Isso. E acabaram que fizeram uma história assim, né? E o Netinho. Manito ficou como se fosse assim, permaneceu como músico de estúdio, né? Praticamente convidado. Assim, O um caso amigo da das galera. máquinas, que o Netinho, o baterista, também era dos incríveis, fez mais sucesso do que o Som Nosso de Cada Dia. Isso. Né? Pois é. Depois o Netinho também foi do Joelho de Porco. Joelho de Porco, Foi sim. baterista do O Joelho de próprio Porco. Manito também. Também. Tocou foi. também, né, Joelho do de Joelho de Porco. Porco. O disco foi gravado no Estúdio Eldorado, em abril de Isso. 75, né? Que é justamente essa matéria aqui, é de abril de 75. Que foi onde foi gravado o disco do Atrás do Porto. O Atrás não. Hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Mas antes de falar do disco, eu queria que você falasse um pouco da capa. A capa é uma provocação, né? A capa que teve momentos que foi... Deixa eu mostrar aqui. Teve polêmicas a capa porque era sensual demais. A Rita sensualizando. E aí você tem uma provocação ali na capa que é a Rita pisando no mini Moog, né? Pisando no Moog. E foi o Moog que ela trouxe da Inglaterra. E trazendo também O Hit. Hit, O Menino né? Veneno. O Menino Veneno. Que vale lembrar, Richard Burton. porque aí mais um fator do seguinte, né? Que os Mutantes sempre viviam essa coisa de acaba e volta, acaba e volta. Rita traz o Hit da Inglaterra para montar uma banda com o Sérgio Dias.
Né? Mais um fator pra gente só... E o hit, quando chega no Brasil, o primeiro impacto que ele tem é o Raul Seixas. É o Raul Seixas cantando Let Me Sing, Sing. Que a Globo, se quiser patrocinar a gente, eu vou fazer um comentário do documentário, da série do Raul, que aparece O hit mesmo, né? Não, o hit não. O Let Me Sing. Let Me o Sing. Raul cantando Let Me Sing. o Let Me Sing no Fundo 73 e mostra assim, né? Logicamente que tá algumas coisas romantizadas, mas mostra os Mutantes assistindo o Raul cantando em 72, cantando... qual é a música Let que Me ele vai... Sing, pô. Let Me Sing? E Não, eu de sou eu, 72... eu sou eu, Nicuril Eu de sou eu, São as Nicuril duas. e Let Me Sing. Let Ele Me cantando Sing. Let Me Sing. Sim, aí ele, nessa capa tem essa questão da sensualização, tem a questão da ela pisando no muque e a cor rosa, né? E a cor Que depois ela botou, não provoca, é cor de rosa Cor de rosa choque, choque. né? E tem a questão seguinte, que essa foto aqui, tem um carinha aí na foto, que ela bota ali no espelho, que é um cara que deu em cima dela quando os Mutantes foram pra França fazer Esse no cidadão de Olímpia. perfil aqui, né? Daqui a pouco eu vou procurar o nome dele aqui nas suas anotações. nas minhas anotações. Daqui a Isso pouco aqui é eu na digo. casa da mãe da Rita, né? Na casa da mãe da Da Rita. mãe da Rita. E outra coisa, o disco é rosa, tem aqui um desenho... Um fruto proibido. Simulando Uma o braço maçã. de uma radiola, como chamava antigamente. Isso. Que em vez de ser o disco, é a maçã, que é o fruto... Isso. Que é o fruto proibido, né? Essa edição... Olha aqui, pô, ele aqui. Olha aqui o mais detalhadozinho. mais detalhado, né? Todo mundo conhece esse disco, né? Essa edição é a edição do meu amigo Júnior. E é uma edição que talvez algumas pessoas nunca tenham visto, que é a edição que vem com o encarte, né? Eu confesso a você que eu vi poucas edições. O pessoal perdia muito, Perdia né, muito bicho? esse encarte, A primeira coisa que voava era o encarte do disco, encarte. ainda mais quando vinha assim, né? Só essas folhinhas, né? E quando vinha mesmo aquele envelope pra colocar o disco dentro, era outra coisa. Ó, descobri o nome do cara. Elver Villard, que é cantor francês que deu em cima da Rita lá. E ela botou a foto e ela dele botou aqui. a foto do cara ali. Dentro, a foto da banda, Isso. onde muita gente pensava que era uma foto invertida. Mas na Mas não, Mas verdade. na realidade é a foto do do espelho. espelho, né? Do espelho da mãe da Rita. Tinha um armário com espelho e o fotógrafo Tirou a foto do espelho. tirou a foto do espelho. Por isso que tá todo mundo aí parecendo canhoto, né? Os instrumentos, tudo ao contrário. Né? Os gêmeos ali, que eram back vocal da banda, né? Da banda da Rita. A Rita meio desfocada, né? Isso. E o disco E a capa do disco é uma foto meio cabaré dos anos 20, né? Anos 20, Bela exatamente, Époque, né? Bela Époque. Tanto é que o disco começa com Dançar Pra Não Dançar, né? Isso. Dance, que é a música da Rita Lee, né? Isso. Cara, Mas vale lembrar que a Rita assina todas as músicas aí. Sim. Todas as músicas são da Rita. Cara, eu acho, a Rita é uma compositora, pô, e outra coisa, como o Carline fala, né? A Rita, ela tem os elementos do rock and roll, o bom humor, a ironia, a provocação, o deboche. Cara, a Rita Lee é realmente, eu digo mais, poucos personagens na história do Brasil foram tão rock and roll quanto a Rita. Essa personificação do rock and roll, rock and roll, né? né? Aí eu acho engraçado que ele tem aqui nessa parte, né? Dance, dance comigo, passe horas, dance, passe horas comigo nesse duplo sentido, no barato de ser vivo ainda, né? Eu acho esse verso. E depois ela diz, dance num programa de índio, vai rolar um cachimbo, né? E ela já tinha falado, vai falar de índio lá na frente, né? Se Deus quiser, um dia quero ser índio, né? Que é a música da Rita Lee. Depois vem Agora Só Falta Você, que é do Luiz Carline e da Rita Lee. O Luiz Carline conta que fez uma parte da letra, mas quem rematou mesmo foi vai ela. ser a Rita. Eu acho essa letra muito interessante, porque ela diz assim, que ela resolveu mudar, né? E ela faz tudo o que queria fazer e tal. E eu acredito que tem aí uma pontada na Philips. Na Philips, né? Na Philips. Agora, só que ela diz o seguinte, né? Ela foi andando sem pensar em voltar e quero dizer que aquele sonho cresceu, há que respiro sem prazer. De ser quem eu sou, de estar conquistou. Ela disse, agora só falta você, né? Quem? Quem? Mas veja bem, eu acho que essa música é um loop, né? Porque ela diz assim, um belo dia resolveu mudar. Talvez essa mudança seja deixar esse você.
Sim. E ela passa por todas Sim, aquelas aquelas mudanças, e agora só falta você. você. Mais um motivo pra gente ter a certeza de que. Aí eu dei a figura especulativa. Não, mais um, porque aí ela tá dizendo: um belo dia eu resolvi mudar. Levava uma vida sossegada, mas um belo dia resolvi Resolvi mudar. mudar. É. Ela sempre tá falando dessa mudança, né? E E aí, ela diz, eu sei que nasci pra saber. Saber o quê? Pois é. de estar onde estou, agora só falta você. Um belo dia eu vou lhe telefonar e lhe dizer que aquele sonho cresceu. cresceu. Não, e ela Aquela tá. figura do passado. E ela telefona de fato, porque ela liga pro Arnaldo, o Arnaldo dizendo que é assessora do Kurt Cobain. Mas foi bem depois. Sim, né? mas ela ligou. Ligou. Demorou um pouquinho, mas ligou. Mas ligou. Depois vem Cartão Postal, que é da Rita Lee e o Paulo Coelho. E aí tem. Paulo Coelho, que era o parceiro do Raul Seixas. Que aí- Mas aí é que tá, no disco... 10 Não, anos ainda atrás. ele é parceiro do Raul. Pois é, isso que eu ia Ainda dizer. ele é parceiro do Porque Raul. Eu vi umas matérias Porque aí, o esse pessoal disco é de falando meio errado esse aí. disco é de 74. Gravado Foi em gravado em 75. 75. E gravado em 75. Ele tem parceria com o Raul ainda no Novo No Aeon Novo Aeon e no 10 mil e no anos. 10 mil anos. O problema é que aí acontece o seguinte: a relação do Raul e do Paulo já estava estremecida. E o Raul, não, e o Paulo Coelho é contratado da Fonogram. Sim. Ele é contratado, ele vai Sim, contratado ele é da Philips. Ele é da Philips. Ele é da Philips. Ele fica como se fosse um dos caras do gerente de comércio, que é isso que começa a ter uma relação A treta dele com o Raul. Hum. Porque o Raul, ele começa a entrar no sistema. E ele era um cara que criticava o Raul por Raul ser do sistema. Quando o Raul começa a ser o cara anti-sistema, o Paulo começa a ser o cara sistema. É. Então, aí o Menescal, que era muito amigo do Paulo Coelho, sugere para a Rita, quando a Rita entrega a fita pro Menescal, que o Menescal vai dar para o João Araújo, nessa conversa, o Menescal sugere que a Rita procure o Paulo Coelho. E o Paulo Coelho começa a fazer essa música com a Rita. E o Paulo Coelho diz que fazer essa parceria com a Rita foi uma coisa meio complicada, porque os dois não se conheciam, não tinha intimidade, e ele sentiu muita dificuldade do que quando fazia música com o Raul, que era uma coisa mais íntima dos dois. Ele disse que depois começou a criar intimidade, e que essa intimidade com a Rita se tornou um romance. E aí ele faz essa música com a Cartão Rita, Postal, Cartão né? Postal, que ele fala, pra que chorar com despedidas? É. Que é como se fosse um término E alguns, né? como se fosse um término de relação deles dois, né? E outra coisa, agora só falta você, que eu falei antes, tem o sax do Manito. Do Manito. Sim, sim. Aí tem um cartão postal, né? O adeus traz esperança escondida, pra que sofrer? Não, com acho que não é despedida? no... Agora só falta você que tem o sax, não. É estado de rock and roll. É esse tal de rock and roll, é. Aí depois vem Fruto Proibido, que é só da Rita Lee, Da né? Rita. Uhum. Aí eu acho até que essa é uma música que fala do disco, né? Porque ele diz assim, Eu sei que o fruto é proibido, mas eu caio Em em tentação. tentação, né? Alguém me disse que eu devo me cuidar, tem certas coisas que a gente não consegue controlar. Comer um fruto que é proibido, você não acha irresistível, né? Isso. Que é uma música da Rita Lee. Bicho, um rock and roll, bem Stones, né, cara? Isso. Essa música aqui eu acho, essa e o Dance Pra Não Dançar, eu acho muito Stones, né? Não, eu acho esse disco, pô, Eu acho esse esse disco muito do estranho, caralho. quase Apesar tudo, desse eu acho disco, quase tudo. apesar desse disco ser mal gravado. Eu não Mas eu acho um velho. disco do Eu caralho. Júnior não acha. Eu acho um disco Eu do acho, caralho. eu acho que ele tem as características da época, velho. E Assim, a sonoridade. Bom, Eu a acho ele bateria, bom, às nada. vezes eu fico até comparando, assim, parece até que esse disco, o Alucinação, o Novo Aeon, parece que foram tudo gravados com os mesmos músicos, usando os mesmos instrumentos, que a sonoridade é muito parecida. a pô. bateria tá Aquela bem na bateria cara, né? sem a pele de resposta, parece que cheia de travesseiro dentro, né? Pra dar Isso. aquela abafada, né? E aquelas guitarras mais sequinhas mesmo, sem muito É, reverb, sem muito, né? eu acho que Só esse com a disco, distorção clássica do Isso. amplificador. eu tô entre a opinião dos dois, né? Minha visão pessoal, né? Eu acho que o disco realmente é mal gravado, mas ele Tem a guarda sonoridade os da elementos época. Eu acho que ele, principalmente na mixagem, né? Tem hora que a guitarra some no meio Isso. da música. Não é né? isso. Eu acho que você tá ouvindo num canal só. Não, Porque não. fica assim, ó.
vai pro não, lado, vai pro outro. Se você Agora escutar só no falta fone- você, se você Ovelha escutar no fone do ouvido, o solo ali, de guitarra é, assim, começa num lado, depois vai pro mas outro, depois vai pro nessa- lado. Mas Mas tem não hora que ele não. bota tudo num canal só. Então. Só de um lado, É. só. Não, mas o eu acho que mistério, dança pô. pra não dançar, por exemplo, esse tal de rock and roll mesmo, quando a bateria entra, eu acho que a guitarra some um pouco. É compressão, É né, pô? compressão, É compressão, tem que ter. né, Mas pô? enfim, Senão aí vai vem esse ficar- tal de rock and roll, cara, que inclusive o Roupa Nova fez uma versão que não foi das mais inspiradas. Que é né? com o Paulo Paulo Coelho. Coelho Paulo também. Coelho, É. Que essa música vai ser inspirada na Lúcia Turbo, né? É. Porque era a Lúcia Turbo que tinha esse conflito com a mãe. É. E essa música, na época, era até o Charles Gavan fala no Som do Vinil, né? Que ouvir essa música em casa era quase uma afronta aos pais. É. Não, quando eu comecei a namorar com o Glaucia, minha mãe dizia que essa música era... eu era essa pessoa e a Glaucia... Você era. eu era esse tal de rock and roll. E a Glaucia era a filha. Era a né? filha. E- Essa música é com o Paulo, né? É. Com o Paulo. Mas ele diz uma mosca, um mistério. O Paulo Coelho ele faz Uma referência. Uma referência à música da Raul, Sopa, né? é. E outra coisa, ninguém nunca falou quem é esse tal de rock and roll. Agora eu tô sabendo que é o Raí. É o Raí. Não, minha mãe dizia que era a minha pessoa. Mas porque algumas coisas combinam comigo, né? Aí minha mãe fazia essa referência. Rapaz, Porque assim, quando eu cheguei com esse disco em casa, assim, quando, logicamente, eu conhecia o disco e tal, mas eu não tinha ele em CD, cara. E eu queria ter esse disco em CD. E eu tava começando a namorar com o Glaucia. Ainda o shopping, ainda era aquele que o cinema ficava na frente daquela escada. Da escada. Sim. Aí a Glaucia foi fazendo não sei o quê. Eu disse, aí, assim, o estalo, eu vou passar na Americana agora. Eu disse pra Glaucia, eu vou passar na Americana agora e vou encontrar o disco da Rita Lee, Fruto Proibido. Aí, porra, eu desci aquela escada e cheguei na Americana, tava lá, o Fruto Proibido. Aí comprei um pra mim e um pra ela, né? Que ela também gosta desse disco. Eu comprei um pra mim e pra ela. Ela disse, eu não disse a você que eu ia encontrar. Então tem essas histórias. Já que ele contou uma história pessoal, né? Quando a minha esposa fala alguma coisa assim do meu filho, né? Aí eu digo, olha, eu procuro estar por dentro dessa nova geração. Eu procuro estar por dentro dessa nova geração, né? E assim, aí essa capa desse disco foi polêmica, tal, porque a Rita fez uma foto sensual, tal, cabaré nos anos 80. Mas vale lembrar que a Rita já tinha feito uma capa polêmica. Na contracapa do Ano Meio Desligado, com os os Batistas dois, dormindo na dormindo cama. na cama. E o cara com a roupa de nazista, olhando assim, tá ligado? Então, Virando O o disco. disco vem o toque, né? Que outra Abrir a música, janela, né, outra com Paulo música Coelho, Rita Lee né? com Paulo Coelho, Que essa sim, eu acho que ela tem uma letra, né? O som das nuvens, a conversa do vento, aí é né? aquela lance já com o Raul, veio com o Raul, né? Né? A voz dos arcos, a Isso. história do tempo, né? O som das estrelas, a música do luar. É uma letra bem guita, né? O universo é o quê? Como é que ela fala? Que o universo é... O som das flores. Você é uma Você criança do universo, né? Você é uma E criança do universo. E tem tanto direito de estar aqui, né? Uhum. Cara, isso é outra coisa. Que o universo segue o rumo que todos nós escolhemos. Porque essa frase aqui, ó, você é uma criança do universo e tem tanto direito de estar aqui. Lembra aquele, você é filho do universo, você merece estar aqui, irmão das estrelas e aves, que é uma oração que depois o Cid Moreira gravou no... Sim. Eu acho que Acho que ele já Paulo tinha Coelho Não, acho que ele já estava rompido com a OTO. já tava partindo pro lado gospel, né? É. Depois vem Pirataria, que é do Lim Marcucci, né? Sim. Que o Lim Marcucci vem com esse riff e a Rita ali bota E é curioso que isso aí é tipo como se fosse uma piada interna entre a galera, né? Porque o pessoal, como era muito do prog, né? Tava todo mundo na onda do progressivo, só que ainda tinha uma galera da resistência, né? Isso. Que eram chamados de piratas, né? Isso, A galera era chamada de piratas. Aí ela fez essa música aí, Pirataria, porque ela era da onda dos piratas também, né? Ela não queria... Eu acho que a Rita não gostava de prog.
Eu acho que ela gostava do som e tal, não, mas pra tocar, eu acho que não era o dela. Era uma outra coisa. A onda já ficou desde os primeiros discos Cara, dos Mutantes. Qual era a onda dela, bicho? Era isso aí, fazer Ainda essas críticas, fazer tinha essas... 28 anos aqui, né? Tirar essas ondas com os assuntos, tirando onda com o deboche, né? E depois com ela, quando brincadeira, ela com o Paulo Coelho, ela vai fazer Arrombou a Festa 1, Arrombou a Festa 2. Sim, aí. Depois vem Luz del Fuego, que é um Que é clássico inspirada, da né, música, na personagem Luz del Fuego. Eu não vou nem falar sobre Luz del Fuego, vou indicar que as pessoas assistam um filme biográfico da Luz, filmaço, filme nacional. Luz del Fuego, dançarina, né, brasileira? Isso, adora Viva qual, né? Um negócio assim, né? Quem faz a Luz do De Fuego é a Lucélia Santos. Lucélia Santos, né? Faz a Luz del Fuego, que é quando a Luz del Fuego é presa e tal, né? Bom, a gente não dá spoiler, né? Não vai dar spoiler, né? E depois que é da Rita e termina com Ovelha Negra, um hino aí. E que né? vale lembrar o seguinte, 2 músicas de aí vão fazer parte da trilha sonora de uma novela da Globo, Sim, né? novela Bravo, de 75. Não, Bravo não. É, novela Brava. Sim. É a novela peraí. As duas músicas foram... agora só falta você e esse tal de rock and roll foram parar na trilha nacional da novela Bravo. Isso, que era a trilha da personagem da Beth Mendes. Inclusive, tá na Globoplay aquele projeto Fragmentos, Fragmentos, né? A novela que só tem 6 capítulos. Mas tem alguns... Aí as músicas tocam, as músicas da Rita Lee tocam lá e tudo. E... Como é que eu ia falar outro negócio? Esquecia. Assim, porque também é uma coisa... E outra, coisa rara, né? Isso aí, você tirar 2 músicas do mesmo disco de um artista, né? E as duas colocar na mesma trilha de novela. Era esse tal de Mas rock and como roll. mas aí E agora só falta você. E daí você vê como a galera tava apostando mesmo nesse sucesso da Rita, né? Que botou logo 2 músicas e duas das músicas que hoje são clássicos da Rita. O mais chamariz, né? O chamariz desse disco justamente são essas 3 músicas. E assim, o que eu acho interessante... Estado de Rock and Roll e Ovelha Negra. E o que eu acho interessante... É foda, né? E o que eu acho interessante é que bota da personagem da Beth Mendes, e a Beth Mendes que era uma militante da esquerda, né, velho? Até hoje é militante. Ela participa do filme Eles Não Usam Black Tie. E o que é que você pode dizer sobre a música Ovelha Negra? Você acha que essa expulsão... Eu acho que a música é uma referência à expulsão do Mutantes. Mutantes? E também é uma expulsão do Mutantes. E tá falando também de uma questão geracional, né? Porque a Rita, nesse disco, os temas da Rita são claros. É feminismo, é o antimachismo, ele tá falando da questão geracional, ela tá falando de uma série de coisas que estavam em voga, né, naquele momento. Luz de Fuegos, a gente pega a questão do feminismo, esse tal de rock and roll, uma coisa bem feminista, de mulher também pode gostar de rock. A briga, né, que rolava, né? Essa coisa. Eu mandei aí, João, a capa do disco Bravo da novela. É um disco, inclusive, raro, né? Agora, interessante, né? A Bravo Nacional virou raro. Agora, o Internacional virou até série, né? Pois é, foi. É porque a novela, ela teve... Um dos pontos-chave da novela era fazer, tipo, como se fosse uma divulgação, né? Mostrar para a nova geração as obras de música erudita, né? Até que a editora Abril estava começando a lançar, já tinha lançado, né, umas coleções que vendia em banca de revista, que vinha os fascículos e vinha um disco dentro, né? E a trilha sonora internacional realmente fez muito mais sucesso do que a nacional e virou série, né? Teve o volume 2, volume 3, mas a novela mesmo não teve outras versões. E a gente acha que o disco acabou aqui, né? Mas tem outra coisa. Além da novela, saíram 2 clipes no Fantástico. Sim, né? sim. Ovelha Negra, que ela tá na beira da represa lá. E agora só falta você, que ela tá no avião. No avião, né? No que diga-se passagem, é outro documento histórico, né? Como era na época não era nem videoclipe, era promo, né? Promocional. Vídeo promocional, como era feito no Brasil. Mas continue aí. Não, porque a gente acha que o disco acabou com Ovelha Negra, mas só que ainda rolou esse aqui, né? Isso. Ainda rolou esse miudinho aqui, O meu capa tá pizzando miséria, mas o disco tá tocando, então tá bom. Que inclusive são... aqui como se fosse uma extensão do disco, né? Que tem... Daqui repetida só tem mesmo Ovelha Negra, né? Porque mas eu acho que essas músicas não entraram porque não couberam. Talvez não tinha espaço no disco, aí colocaram num EP, né?
compacto com 4 faixas, né? Que tem Lá Vou Eu, Caçador de Aventuras e Status. E que Lá Vou Eu parece que também... Lá entrou Vou no- Eu também saiu em trilha sonora, foi na novela O Grito. Né? E o disquinho foi lançado em 76, né? Olha aí, a capinha aí. A música Lá Vou Eu, Isso, dela com a o Luiz capinha Carlinhos, é esse aí. Que tem músicas que não tem no disco. Não né? tem, 3 músicas. São 4 músicas que tem aqui. 3 não saíram no álbum, né? Que é Lá Vou Eu, que é dela com o Carline, Caçador de Aventuras, que é dela sozinha, e Status, que é dela, do Sérgio Carline e do Lee Marcucci. Do Luiz Carline e do... Eita, Sérgio, porque botou o nome inteiro do cara aqui. Luiz Sérgio Carline. Ele fala isso, né? É. Quem nos encarce botava o nome dele de... Isso é errado. É. Cara, e essa música Lá Vou Eu é bonita pra caramba. É, Inclusive depois ela canta em shows e tal, né? Ô John, a capa do disquinho? Ah, não, do Bravo, né? O Bravo, que tá em 2 músicas. Esse disco, cara... Essa capa eu nunca tinha visto, cara. Agora, É uma internacional, raridade, o internacional você vê ainda, se você dá uma Você garimpada vê, no seu, você encontra. Agora Inclusive, isso aí é difícil. eu voltando a citar o Aldo, né? O Aldo que participou de 2 episódios aqui. Tem Djavan, parece também aí nesse Ele tem Eduardo Duzec. Né? Ele é bem novo ainda, ele tem começando. ele que é um colecionador de trilhas sonoras, assim como o Júnior, ele tem esse... E o cara que escolheu a trilha da novela Bravo foi o Nelson Mota, né? Uhum. É o Nelson Mota que escolheu. Porque aí a Som Livre já estava começando a desvincular um pouco essa coisa da trilha sonora da novela ser específica, né? Começou a virar coletânea. Isso. Aí começou daí, né? Mas veja bem, o Fruto Proibido, ele vendeu 50 mil cópias na época. Foi o segundo disco mais vendido, capitaneado por uma mulher. Só perdeu pro disco da Beth Carvalho. Em Não, 76... esse disco vendeu pra caralho. Em 76 ele atinge 70 mil cópias. Não, eu já tinha escutado números maiores aí. Eu Hoje vi- ele atingiu 700 mil cópias, né? Mas 50 mil cópias, cara, era um número... E principalmente pra Som eu Livre. ouço dizer que o Mutantes nunca venderam isso, Não, né? nunca. Olha só da trilha da novela, que interessante. Tem Moraes Moreira, além da Rita, né? Tem Moraes Moreira, tem Zezé Mota e Gerson Conrado. Tem Outro discão, né? Porque o Gerson Conrad nessa época tava na Som Livre. Também, o Moraes Moreira também. Também. Agora, aí tem também Lula e Lucinha. Outro personagem. Tem a Joyce. isso. Denise Joyce. Emer, que também, essa daí era uma Pouco figura conhecida, carimbada. E é uma figura carimbada, né? Sueli Costa e o Duardo Duzec, né? Que não é E a Sueli Eduardo, Costa era cantando o Duardo. grande hit dela, né? Não, aqui é Dentro de Mim Mora um Anjo, Que é um hit É também. um né? hit, É um hit também. E vale lembrar o seguinte, né? A gente falou aqui, eu esqueci de dizer, que quando a Rita saiu da Fonogram, a Rita sai E eu achava que tem Djavan e não tem. e vem o João Ricardo. Mas como o João Ricardo não deu certo, o disco também não vendeu Disco nada, rosa apesar também, né? de ser um descasso, também, né, a galera, mas o João não vendeu, mas o disco, descasso. A extensão do que poderia ser um Secos e Molhados, né, 3. Mas enfim, Mas peraí, só lembrando, como o João Ricardo não dá certo, tentam substituir a Rita Lee pela Luísa Maria. Sim. Pela Luísa Maria, que também o disco dela completa 50 anos, que ele foi lançado também em 75 nesse mesmo disco. e é um bom disco pra refalar, né? E quem é o compositor dos discos da Luísa Maria é o Raul Seixas e o Paulo Coelho. verdade. Então o Paulo Coelho estava trabalhando em duas frentes, né? O Paulo Coelho também tá no primeiro do Fábio Júnior, que é da Philips, né? Não, mas Foi aí... o primeiro do Fábio Júnior. Júnior. o Mark Davis. Não, o Fábio primeiro Júnior, do o primeiro do Fábio Júnior, é mesmo. ele. Depois, quando ele Não, saiu, mas ele deixou de ser Mark Davis. Aí todas as músicas do Fábio Júnior com o Paulo Coelho. Mas aí tem o Paulo Coelho também trabalhou Cine de Magal, música com o Sim, Cine pois Magal, é. trabalhou com todo mundo, né? Agora veja bem, eu falei essa história das vendagens do Fruto Proibido porque a partir daí também se criou uma expectativa para o próximo disco. E o Entradas e Bandeiras, Eu acho um descasso. ele já não vendeu Pois tanto. já não foi tão... E a Rita não chamativo gosta como do esse. disco. Eu também acho um descaso. Eu também acho descasso. Que tem aquela música Bruxa Amarela com Que é do Raul e do Paulo. E que depois o É, Raul mas gravou. checar, mas vamos tem checar. Coisas da Vida, Vamos que é o checar, hit do disco, né? Coisa da vida, é. Cara, já que eu não vou ler nenhuma Crítica? crítica, eu vou ler um texto aqui de um cidadão chamado Telmo Clementino. Ele diz o seguinte: eu ouvi por algum resto de curiosidade afetiva o tal Fruto Proibido. É uma visão
Se nos outros textos eu faço a visão da época, eu vou fazer agora a visão atual, né? Fruto Proibido, disco da senhora Rita Lee, que sendo mulher e artista, em pleno 1975, já carregava a dupla danação da ousadia. E devo confessar que há ali uma rebeldia de brejo, um rumor suburbano que brota das guitarras com um curso no Anhangabaú, né, que era o canalizado que teima em transbordar. Mas é uma insurreição dolente, urbana e paulistana. Paulistana como o céu cinzento que pesa sobre a Avenida São João, num apartamento perdido na cidade. Paulistana como o concreto que se comove com nada, nem mesmo com a libido gritante de agora só falta você. Há no disco um São Paulo que se arrasta entre os resquícios da contracultura, da marcha blindada da tecnocracia emergente. Uma cidade que pulsa em espasmos de liberdade e que é ainda cercada pelos coturnos do regime, né? Rita, com seus cabelos revoltos e a ironia felina, canta o amor, o desejo, a fome, a dança de Isadora e a mulher com um riso que esconde os dentes. E ao fazê-lo escancar o que há de mais subversivo, a alegria lúcida no meio da ruína. Não há panfleto, há pulsação. Mas o que se diga é um disco que não consola, é um fruto que, embora proibido, fermenta e intoxica até hoje. Sorte de quem o provou. Concordo plenamente. Concordo com plenamente. o Thelma Clementini. E essa relação que ele faz com São Paulo é tão forte, né, que na música Sampa, o Caetano diz, ainda não havia para mim Rita Lee, né? A sua mais completa tradução, né? O Caetano disse que quando conheceu os Mutantes, a Rita foi quem mais chamou a atenção. Ele diz, o próprio Rony Von também diz, né? Mas, Raildo, as suas dicas aí. Minhas dicas, bom, começar aqui, para quem quiser conhecer um pouquinho mais de Rita e os Mutantes, eu indico esses DVDs. docs aqui da Rita e do Arnaldo, vai falar um pouco da vida dos dois e vai falar um pouco também da vida em comum dos dois, né? Como era a relação dos dois. Para mim, a melhor biografia da Rita, que também esse gosto disco muito aqui, desse, cara. é o Rita Lee Mora ao Lado, que é o Muito embora livro... ela questionou algumas não, informações. aqui não, nesse livro não. Esse livro aqui, o Rita Lee Mora ao Não, ela Lado, foi questionou o outro. Que ela aqui, esse livro aqui, a Rita foi uma das consultoras desse livro e a Rita Lee falava que é o melhor, o livro mais sincero, apesar de ser um livro ficcional sobre ela. E aí vem esse lado fictício da Rita, que a Rita gosta. Seria Mentiras Sinceras me interessam, né? Desse aqui, que foi relançado agora pela Garota FM. Se quiser mandar um livro aqui pra gente novo, a gente aceita. Que foi relançado pela Garota FM. Esse livro aqui, o meu é o mais antigo, da Panda Books, e ele foi relançado agora. Esse aqui foi polêmico, né? Esse é polêmico aqui, esse aqui é o Balada do Louco, do Mário Pacheco. Tem algumas polêmicas e foi lançado ali nos anos 90, começo dos anos 90, fora de catálogo. Demorei para achar isso aqui, mas tá aqui. Canção do Mago, que aqui faz aqui um levantamento de todas as músicas que foram feitas pelo Paulo Coelho, não só com o Raul, mas pós-Raul também. Tem umas histórias aqui do Dom Paulette. A gente podia fazer, né, uma apanhada aí das músicas que o Paulo Coelho fez com outra galera, sem ser o Raul, e um outro com músicas do Roberto Carlos, que ele não gravou. Aí a música pra caramba, muita coisa. E aqui tem essa daqui, né? E aí, depois tem o clássico, o Divina Comédia dos Mutantes. Eu acho que esse aqui é obrigatório, apesar dos Três Mutantes não indicarem, mas... Esse eu li todinho na Caetés. Mas é um livraço. Ela faz crítica, mas todos fizeram críticas ao filme, ao livro. E tem aqui, esse aqui eu tenho sérias críticas. A Rita perdeu uma grande oportunidade. Se ela disse que o Carlos Calado perdeu uma grande oportunidade de ficar calado, nesse aqui a Rita perdeu uma grande oportunidade de falar a história como ela foi e ela viu, né? E aí eu acho que pecou aqui. Mas também é uma boa para ter umas informações complementares. Galera, valeu.
Rapaz, a gente passou o programa e esqueceu de dizer, nos sigam nas nossas redes sociais. Deixa o comentário. Bota aí, John, os iconezinhos aí, Isso, ó, do isso. Instagram, o YouTube, Spotify, Deezer, só colocar lá, Sons e Histórias e Isso. aparece a gente. Quando é um disco que Hoje a gente todo falou, mundo contempla e esquece as informações. Bom, falamos aqui, eu espero que as pessoas comentem e façam suas observações. Eu vou fazer logo a minha. A gente falou coisas que eu não vi outro programa falar. Bom, já falamos. Agora só falta você, né? Deixa o Valeu, seu galera. comentário, deixa o seu joinha. Valeu!